A artrite reumatoide, ela é uma das doenças autoimunes que nós temos no nosso corpo, tá? O que significa autoimune? É que o nosso corpo desenvolve anticorpos contra algum órgão ou segmento do nosso corpo. Então, o que acontece? O nosso sistema imunológico começa a entender que as articulações são corpos estranhos. Então, vai ocasionar inflamações crônicas e, por causa dessas inflamações crônicas, vai ocasionando alterações degenerativas das articulações. Quais são as causas? Podem ser genéticas, então a pessoa ela tem uma predisposição genética para desenvolver essa doença, ou idiopática, ou seja, idiopática é que não tem uma causa definida. As doenças autoimunes tem uma parte delas que ainda continuam obscuras, que os pesquisadores ainda estão tentando descobrir quais são as causas que levam a pessoa a desenvolver uma doença autoimune. Quais são os sinais e sintomas da artrite reumatoide? Bem, apresenta manifestação simétrica e somatória. Isso é uma característica bem importante, tá? Simétrica, o que acontece? Se a pessoa começa a ter dores e inflamações num segmento, por exemplo, na mão, a outra mão também vai ter a mesma coisa. É simétrico. O que dá de um lado dá do outro. E somatório. Então começa a pessoa a ter uma inflamação na mão, num dedo, com outro dedo da outra mão também. Vai aumentando, essa inflamação vai pegando o punho, ou seja, vão se somando os efeitos deletérios causados por essa doença. A pessoa apresenta fadiga e rigidez matinal, há uma limitação articular devido a essa rigidez matinal, uma febre baixa, né, devido à imunidade da pessoa estar agindo, e apresenta no exame de sangue um exame chamado fator reumatoide positivo. De uma certa forma vai ajudar o médico a dar o diagnóstico. Já é um pouco mais avançado essa doença, uma vez que deu exatamente, é simétrico de um lado, dá do outro. Olha, os dedos vão ficando tortos assim devido a inflamações crônicas e causando processos degenerativos, de várias articulações de um pé e simetricamente do outro, e vão se somando. Olha a mão de uma pessoa que tem artrite reumatoide, simétrico e somatório. Olha uma radiografia de uma pessoa com artrite reumatoide, reparem a incongruência e as degenerações das articulações interfalangianas, ok? A artrite gotosa, ela é uma doença metabólica. O que é metabólica? Alguma coisa que está em excesso ou faltando no nosso organismo, nesse caso em excesso, tá? Ela é caracterizada por ataques recorrentes de processos inflamatórios articulares agudos. Agora vem, devido ao quê? Ao acúmulo intraarticular de ácido úrico. Então, nós temos no nosso metabolismo o ácido úrico, que é um resíduo formado pela metabolização da urina, né? Então é um excreta que deveria ser eliminado do nosso organismo, mas ele vai ficando acumulado. E o que esse acúmulo de ácido úrico vai fazer? Vão haver processos inflamatórios articulares. É muito dolorida essa doença. Quais são os sinais e sintomas? Dor intensa, apresenta início súbito, sinais inflamatórios agudos, a articulação apresenta muito dolorida, muito mesmo, gente. Inclusive há relatos que a própria pressão das suas vestimentas, né, do tecido, sobre a articulação causando dor. Muito calor, a articulação fica quente, rubor, que é vermelhidão, e o tumor, que aqui quer dizer que é o edema, né? Então, os 4 sinais flogísticos, né, inflamatórios
agudizados. Por causa de tudo isso, há uma limitação articular, a pessoa não consegue mexer porque dói muito aquela articulação. Quais são os fatores predisponentes para haver esse acúmulo de ácido úrico? Tá? A obesidade, o álcool, a dieta hiperproteica, porque a gente sabe que um dos catabólitos da digestão da proteína é o ácido úrico que precisa ser eliminado. Então, se a pessoa tem uma dieta hiperproteica e está com um problema de não metabolização do ácido úrico, não excreção desse ácido úrico, se você tem uma dieta hiperproteica, o corpo vai produzir muito ácido úrico e não vai eliminar. Insuficiência renal acontece e histórico familiar. Então, a articulação ela fica extremamente dolorida, edemaciada, hiperêmica, né, vermelha, edemaciada. Existe inclusive, a gente chama de tofos, né? São áreas endurecidas quando a pessoa tem cronicamente, que vão ficando como áreas nodulares duras nas articulações. E muitas das vezes purga substância pastosa, branca, parecida, assim, para ter uma ideia, como pasta de dente branca aqui dentro dessa articulação, que é esse ácido úrico sendo eliminado. Então muitas vezes cria-se uma fístula aqui e vaza esse excesso. Só que esse vazamento não é líquido, ele é pastoso, como uma pasta de dente mesmo. Aqui, ó, fica extremamente edemaciada, dolorida, hiperêmica e perde a mobilidade. Joelho varo ou genovaro é uma deformidade determinada por um afastamento dos joelhos entre si. O recém-nascido apresenta no nascimento o varismo, tá? Ele apresenta o joelho varo, só que é fisiológico, é normal. Com o tempo, a perninha dele vai retificando, tá? O joelhinho vai ficando normal e ele não tem problema. Então, ó, esse daqui já é um joelho que não foi retificado com o crescimento, ó. Então, reparem que os pés estão juntos, mas os joelhos continuam afastados. É o famoso joelho de cavaleiro, né? Que cavalga. Fica aqui com o formato do cavalo. Os cowboys que a gente via tinha esse formato aqui de joelho, né? O valgo, que é o oposto, né, ou genovalgo, é uma projeção dos joelhos para dentro da linha média do corpo. Pode estar acompanhado de pé pronado e plano, mas ele é vulgarmente chamado de tesourinha, né? Os joelhos se juntam, mas os pés ficam afastados. A criança ao redor de 2 anos pode apresentar o valguismo fisiológico, mas até os 4 anos existe a retificação. Então esse aqui, ó, os joelhos já estão juntinhos, mas os pés afastados. Joelho valgo ou genovalgo. O joelho recurvado ou recurvatum é o curvamento para trás do joelho, ocasionando a sua hiperextensão. A causa principal é pela frouxidão ligamentar. Então, é um tipo de patologia que, se detectado cedo através de fisioterapia, de fortalecimento da musculatura correta, pode ser revertido. Então, reparem que, traçando uma linha média do corpo, o joelho está bem jogado para trás, está recurvado, ok? O joelho flexo é a projeção dos joelhos para frente, ficando sempre com certa flexão. Esse tipo de patologia apresenta retração da musculatura posterior da coxa e da perna. Então a pessoa vai ter que fazer bastante alongamento. Acontece com frequência em pessoas que trabalham muito tempo sentados ou tiveram que ficar muito tempo numa cadeira de roda, com a perna engessada.
ou em pessoas idosas também que vão ficando com a postura recurvada, né? Então aqui, ó, reparem que os joelhos eles ficam constantemente recurvados, né? Ficam dobrados, fletidos. Lesão meniscal. Nós temos aqui os meniscos por algum trauma imediato, né? Uma pancada, ou pequenos traumas sucessivos por problemas posturais. Essa cartilagem aqui, ela é lesionada, podendo ficar fragmentos soltos por aqui, ó. Vocês podem ver que aqui, nesse desenho, botaram uma ruptura desse menisco. Então, um dos procedimentos é a artroscopia, onde é introduzido instrumentos cirúrgicos junto com uma câmera, e o médico com os instrumentos vai terminar de cortar aqui quando esse fragmento não está solto e vai aspirar, retirando o fragmento do local. Pé plano. O pé plano ele é uma diminuição do arco plantar, é vulgarmente chamado de pé chato. Então esse arco plantar, que é fisiológico e todas as pessoas deveriam ter, no pé plano ou pé chato, ele não acontece, essa curvatura. Então, se for colocado a impressão, né, do pé da pessoa, é essa maneira aqui que não vai aparecer o arco plantar. O pé cavo já é o contrário, é o aumento da curvatura do arco plantar. É muito aprofundado essa curvatura. É o pé cavo ou cavado. Então reparem que na impressão não vai aparecer a continuidade de um lado, ó. Quanto menor essa continuidade, mais cavo esse pé. Contratura. O que é uma contratura? É o encurtamento ou contração permanente de um músculo. Então sabemos que o nosso músculo ele se contrai, mas depois ele se relaxa. Quando existe um encurtamento que permanece, o músculo não relaxa, é uma contratura muscular. Nódulo. O que vem a ser? É um pequeno ponto muito dolorido. Esse dolorimento é relatado como ardência ou queimação que acontece no músculo. Acontece com maior frequência no músculo trapézio, no levantador da escápula, esse trapézio, levantador da escápula que é do pescoço, tá? Peitoral e romboide. Sinônimo de nódulos musculares, trigger points. Então vocês vão falar muito, o paciente está com trigger points, nada mais é que um nódulo muscular, ou ponto gatilho, ok? Muito dolorido. Aderência. São tecidos fibrosos do tipo cicatricial que se formam entre duas superfícies no interior do organismo. Pode ser ocasionados por uma inflamação ou um trauma. Isso faz com que a aderência de tecidos ocorra, causando em outros tecidos ou órgãos. É muito parecido com o processo de formação da cicatriz.